Vamos falar hoje sobre Zankyo no Terror ou Terror in Resonance, uma série de anime do Shinichiro Watanabe. O Watanabe é bem famoso pelo Cowboy Bebop, um outro anime que eu gosto muito e que inclusive estou revendo agora para falar sobre ele depois. A série mostra dois jovens chamados 9 e 12 que colocam bombas em Tóquio e mandam enigmas para a polícia para que as bombas sejam desarmadas. Os dois são sobreviventes de uma espécie de experimento de uma organização que envolvia crianças superdotadas. Eu não sei se daria para chamar esse anime de experimental, porque ele tem ali uma narrativa bem clara, tem uma evolução dramática bem clara, tem ali uma estrutura bem tradicional, mas o modo que lida com as intenções dos personagens é bem ambíguo. A partir de um ponto, você entende que os ataques ali querem ferir a organização responsável, que fizeram ali os experimentos com as crianças. Os jovens querem se vingar dessa organização, mas o anime também deixa a entender que através dos atentados existe também um gesto simbólico contra, digamos, o mundo moderno, um gesto simbólico contra o mundo tecnológico, até, em certo ponto, até o Unabomber é citado, o terrorista Unabomber é citado, e como no final do anime tem um atentado que vai ter uma relação com uma certa causa ideológica anti-tecnologia, me parece que eles até flertam com uma ideia de um anarcoprimitivismo, de um anarquismo primitivista em alguma medida. Uma coisa até que vai tirar muitas das suas ideias do próprio manifesto do Ted Kaczynski, né, do Unabomber, ou até dos pensamentos do Henry David Thoreau. Pensadores que flertavam com esse anarquismo aí mais primitivista, mais natural e também com atos de desobediência civil. E no caso aí do Kaczynski, com atos terroristas, propriamente, né? Então, eu sinto que o anime flerta com isso, flerta com esse, com esse anarquismo aí, de modo mais ambíguo, de modo mais sugestivo, de um modo levemente experimental, talvez, e isso enriquece muito toda a narrativa, porque ele consegue explorar alguns apelos mais tradicionais do suspense, através do seu plot ali mais básico e tradicional, como também apelos mais complexos através desses flertes ideológicos, digamos assim. E no meio disso, ele encontra um olhar lírico bem interessante que vai unir essas duas coisas. Ele usa muito bem a personagem da Lisa, de uma garota que eles conhecem, para articular um olhar poético que vai meio que unir esses dois mundos. Essa personagem não tem relação com esse aspecto ideológico dos protagonistas, mas é uma pessoa bastante desiludida ao seu modo. Ela se conecta com essa ideia de destruição de uma outra maneira, a partir de algo mais pessoal, sentimental, emocional. O anime até sugere um romance entre a Lisa e o 12, um dos protagonistas, através de uma chave poética que torna essa ideia de destruição bastante lírica, na verdade. Isso é bem interessante também. Tem, por exemplo, uma cena que ele salva ela de moto, eles fogem da polícia e a cena adquire um tom bem romântico, com a música,
com as imagens da moto. E aí ela pergunta para ele: você vai destruir tudo? Ou você vai destruir esse mundo? Algo assim. E ele sorri, começa a rir, e os dois começam a rir. Essa é uma cena aí bem síntese de algumas escolhas formais desse anime, no sentido de lidar com um meio termo entre uma leveza e uma gravidade. É uma cena bem poética, bem romance coming of age, mas eles estão falando ali de destruição, né? Boa parte das escolhas estilísticas do anime vão para esse lado. Os personagens fazem coisas violentas ou têm intenções violentas, mas existe uma leveza, existe algo poético, até a luz, a fotografia possui algo mais luminoso em boa parte do tempo. Não é uma estética decadente e nem sombria. Toda a série fica entre essa contemplação pelo belo e esse flerte com a destruição. Até o fato deles não matarem ninguém nos atentados vai dialogar um pouco com isso. São atentados talvez mais simbólicos, mais estético. Existe ali um certo prazer esteta pela destruição. Esse prazer em ver um prédio do governo explodindo, em ver uma delegacia explodindo. Acho que ele lida muito bem com esse lado mais contemplativo, simbólico e poético da destruição. Com certeza, a coisa mais específica desse anime é isso. Essa relação lírica com a destruição. E na verdade, eu até acho que eles poderiam ter explorado isso mais. Talvez se tivessem mais episódios, poderiam ter trabalhado ainda mais com essas ideias. Porque parece que quando ele vai ficar mais misterioso ou mais abstrato, de um jeito bom, ele começa já a se resolver, começa já a resolver o seu plot e lida de modo um pouco apressado com aquela crise aguda dos personagens, aquela crise ali um pouco antes do final. Nos episódios finais, parece que ele já pula para essa resolução, e eu achei isso um pouco frustrante. Eu acho o final bom, eu acho que ele se resolve bem no final, mas eu queria ver um pouco mais daquela crise ali dos personagens, porque é algo com bastante potencial e também que vai dialogar com o íntimo de muita gente, acho, porque é uma ideia um pouco nihilista até, né? Você tem ali um grupo de jovens que, ao invés de viver a vida, estão organizando atos de destruição. É uma espécie de coming of age nihilista, mas ainda assim eles possuem, né, um certo olhar para o outro e para o mundo. Mas, de qualquer forma, recomendo muito o anime. Acho que ele tem um potencial que poderia, sim, ser mais explorado, mas o que ele traz já vale muito a pena e já lida aí com aspectos do suspense e do drama de maneira bem particular. Se você já assistiu esse anime, comente aqui embaixo o que você achou, e caso você queira me indicar mais animes, pode comentar também aqui embaixo. Fique à vontade e até o próximo vídeo.